Vamos para o nosso WhatsApp 991330852. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical FM. 18 99133 0852. Bom, a gente deixou um áudio para trás ontem, né? Por causa do tempo, não deu tempo da gente trazer. A gente tentou colocar todos os assuntos, mas o tempo urge, a gente já estava com o horário atrasado, o seu Bueno já estava na porta aí, então a gente deixou um áudio para trás, que é alguém falando sobre um alerta, uma estrada de Araçatuba. Vamos ouvir o de ontem ainda. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Aqui é o Vinícius de Birigui, eu trabalho de Uber, estou mandando mais um zap para deixar em alerta as pessoas que vão para Araçatuba, na saída da Avenida Brasília, naquele viaduto novo onde está tendo as obras da Rondon, bem na Baixada fizeram uma rotatória ali, e quem desce embalado dá de cara com aquela rotatória. Só ontem eu presenciei 3 acidentes lá, né? Então deixar o alerta para as autoridades, ou vai ter que colocar um quebra-mola, uma lombada eletrônica logo no começo da descida, porque a gente vem embalado e desce e dá de cara com a rotatória, e não tem tempo de frear, né? Então um alerta aí que aquela obra ali parece da Via Rondon, as autoridades aí de trânsito de Araçatuba, porque senão vai acontecer muito acidente ali. Eu não passei por lá ainda depois da liberação. No Hélio que mora lá, você não sai por ali, né? Não, comecei a sair agora. E aí? Comecei a sair. Realmente, a rotatória surpreende a gente. É porque a gente está acostumado com a descida reta. Por mais que você saiba que a rotatória está ali, quando você começa a descer, ela te surpreende de uma forma, te chama atenção, sabe? Claro que a gente está... Agora, uma pessoa, de repente, que não é da cidade, ou está mais distraído, isso vai dar ainda pano para manga. Então... A prefeitura vai ter que começar a sinalizar ali bem antes ali, cuidado. Que nem a Avenida da Saudade, chegando na rotatória da Avenida da Saudade com a Pompeu, tem um quebra-mola ali. Sim. Ali vai ter que fazer mais ou menos um negócio daquele. Alguma coisa do tipo, é um redutor de velocidade. Eu desculpa a ignorância, eu não entendi a necessidade dessa rotatória ali. Eu não entendo de trânsito. Essa pergunta veio mesmo à minha cabeça. Eu achei que iam fazer alguma coisa, sei lá, um anel. Você sabe o que eu pensei? Eu pensei que como a gente está tendo agora a construção das marginais, que eles fossem fazer um novo viaduto para a marginal. Alguma coisa do nível. E a Rondon iria passar direto, como acontece já em Bauru. Hoje, quando você chega em Bauru, se você quiser entrar ali no shopping, você não pode seguir a Rondon, você tem que entrar na marginal, depois que passa o Sem Limites, certo. Você entra na marginal para poder ter acesso às Nações Unidas. Então, se você estiver na Rondon, você não tem mais. Eu pensei que era isso que ia fazer, mas não é isso que foi feito. Não acabou a obra ainda, não e sei já se temos vai aparecer. Acidentes. Não, acho que não teve. Não, ele acabou de falar. Falou? Ele falou? 3 acidentes. Eu estava vendo aqui uma notícia. Já teve acidente. Já. Foda. Complicado. Complicado, né? Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, né? É para atender a vicinal? Então, que tá terminando de construir ali aquela parte, né? Por isso que eu falei. Então, é complicado, né? Mas lá para frente já está abrindo a vicinal que vai ligar Então. Mas se você... vai subir a Anguera da Fora de Caminho. Então, mas ali o correto seria um viaduto, o viaduto da Rondon reto, para você não ter... E aí você entra na vicinal, mas não precisa de rotatória, é só fazer o trevo. Eu estou tentando entender o motivo da rotatória. Nós vamos pedir para o Hélio mais tarde pegar uma régua e ir lá medir direitinho, uma corda. Eu não trouxe régua, eu tenho uma de 30 centímetros. Sim, Valdecir. Eu entendi, mas aí você tirou aquela ligação direta por baixo do viaduto. Não precisava dessa rotatória. Você fazia ligação pela vicinal e deixava a Rondon só para Rondon. Agora, a rotatória que vai complicar a vida do motorista. Mas é vicinal. Depois, eles querem a vicinal. Sim. Eles querem. Existe um projeto. Eles querem a vicinal. Vou falar aqui, você repetindo aí. O Valdecir está falando aqui, ali, e ele pode falar ali, bom que vocês saibam, e eu vou repetindo aqui. Olha, eu estou de tradutor do meu patrão. Pode falar. Quero fazer uma pergunta. É melhor você vir aqui, Valdecir. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele é pastor ou é engenheiro de trânsito? Então, pois é. Nós vamos descobrir aqui. Mas é uma história um pouquinho longa. Mas existe uma lei já de uns 8, 10 anos atrás. E essa lei ela tem que ser cumprida. Ela é um projeto que está estabelecido pelo governo estadual. E essa vicinal ela não vai ficar restrita a isso daí, não. Ela vai vir até Birigui. Sim, são 22 quilômetros de marginal. Exatamente, marginal. Então, elas vão ser... Como você entra, por exemplo, hoje em São Paulo, na Avenida Bandeirantes, tem a marginal do Bandeirantes, certo? Então, você entra e você vai mudando de bairro, mudando de local, sem ter que usar
a malha principal. É isso que eu disse, que em Bauru é assim. Exatamente. Quando você passa o sem limite, para ter acesso a Nações, você pega a marginal. Isso. A Marechal Rondon não te dá mais acesso. Exatamente. Então, se você já tem que entrar na marginal antes, se você quer entrar na cidade. Ou se você quer, por exemplo, vamos falar aqui da Ford Caminho, vai? Que é uma empresa que vende carro. Pode fazer. Vou fazer um merchan faz lá. o merchan. Pois é. Então, você não vai pela Marechal Rondon mais. Você vai pela Você pela vai pegar marginal. a marginal e você vai sair na Anhanguera. Não, E perfeito. essa Anhanguera, ela vai descendo, ela vai até lá na rodovia que cruza, que vai para o shopping de Araçatuba, o shopping novo. Sim, é a Certo? Eliezer Montenegro Magalhães. Não, ali é a rua Anhanguera. A Anhanguera. Anhanguera. Então você vai com ela todo esse percurso, entendeu? Então, esse trabalho, à medida que que eles vão concluir as fases, eles vão liberando. Então liberou agora, mas eu passei lá agora, eu vi nessa entrada, que a hora que você faz a curva ali em frente ao Mariá, que tem aquele pessoal que joga golfe lá, não é isso? É quadra de tênis, acho Tênis, que é. é tênis, Isso. é tênis. Você vira direita, eles já estão fazendo as guias de sarjeta, que ela vai continuar. A hora que ela continua, onde que ela vai? Justamente nessa rotatória que está antes. E dali você vai fazer a rotatória, você vai ou virar para a esquerda e fazer o retorno e retornar para Araçatuba, ou ir para Birigui, ou você vai continuar na direita e seguindo forte no Sim, sentido da mas o Anhanguera. problema é o motorista que sai da Brasília. Pois é. Se você tivesse um segundo viaduto, como foi feito em Bauru, um segundo viaduto da Marginal, não teria necessidade da rotatória. Essa é a diferença. né? Mas às vezes para não desmanchar o viaduto que lá estava, né? Não, um segundo viaduto, aquele que continua, o da rodovia. Um novo viaduto na Marginal. Um novo viaduto na Marginal, que é isso que está faltando. Porque você continuaria com a descida normalmente, sem problema nenhum. Agora, aquela rotatória é onde deveria ter um viaduto. Esse é o problema. Então, quem sai, se não tiver um redutor de velocidade, vai atravessar a rotatória. Pode Vai, ter com certeza. E mesmo porque a hora que você, o Hélio disse, a hora que você entra já chegou a rotatória. Você já Esse é o se problema. depara com aquela rotatória lá. Então, além de tudo... Você tira aquele topzinho, exatamente. abaixa ali a Avenida Brasília, aprofunda, além de não sei como é que faz, ou você coloca um redutor de velocidade. No caso do Carlos Alberto, não precisa, porque ele anda a 20, né? A 20 é tranquilo. Aliás, o carro dele não vai nem Araçatuba. Não pode, você é doido, rapaz. É só aqui em Birigui, só. Bom, tá explicado. Vamos voltar para hoje. Obrigado, Valdecir, pela participação. É uma boa participação, né? Não, mas você pode voltar como pastor mesmo, porque como engenheiro de trânsito você pode parar. Vamos voltar para os assuntos. Ô, Gilberto, deixa eu falar aqui para você. Bom atendimento do PS, para a gente deixar o último assunto junto aí para o final. Vamos ver o que é o Orivaldo que mandou para a gente. Vamos ouvir. É o Orivaldo, mais conhecido como VAR. Eu estou mandando um alô aí, parabenizando o atendimento do pronto-socorro. Ontem minha esposa precisou e fui bem atendido. Pessoal atencioso, estão de parabéns. Não é só criticar, não. Na hora de elogiar, tem que elogiar quando for preciso. Falou, meu querido, muito obrigado. Falou, meu querido, obrigado pela sua participação. Se o atendimento tá bom, a gente agradece. E tem mais um de Araçatuba, Gilberto, da Samar. Não sei o que está acontecendo, o Hélio deve saber tudo. Algumas coisas eu sei. Ele vai explicar pra gente. Outras coisas, meu irmão que sabe. Então vamos ouvir. Bom dia, Valmir. Bom dia, família Tropical. José, da cidade de Araçatuba. Venho aqui usar mais uma vez esse espaço com tanta seriedade e que tem uma abrangência muito grande, não só na nossa cidade, como também na região. Com relação à empresa Samar, que presta serviço em Araçatuba, tem uma ligação, um PV, onde faz a coleta de esgoto, uma PV, posto de visita, na Vila do Moarama, próximo já no sentido bairro Concórdia. Esse local é reincidente, mesmo não estando chovendo, que quando chove tem muitas pessoas que jogam água fluvial no esgoto acabam sobrecarregando a rede, mas ali não é o caso. Ali sem chuva, todas as semanas entope o PV e automaticamente fica jogando dejeto, fezes no asfalto e vai contaminando o meio ambiente. Aquilo ali vai cair de novo no Ribeirão Baguaçu, então é contaminação do meio ambiente. Então deixar aí a minha indignação com a Samar, que está infelizmente deixando a desejar e o serviço é totalmente terceirizado. Um abraço, Valmir. Esse é o problema. Se o serviço é terceirizado por parte da empresa, tem que ter uma fiscalização.
Que é o que mais falta, né? Em todos os setores, toda né? terceirização tem que ter fiscalização, né? Então vou pedir para o senhor à tarde, você pega a carriola, né? E vai lá para o local, faz toda a medição, não é só para dormir à tarde. Não, primeiro eu vou passar lá na rotatória e arrumar aquilo. Primeiro você vai lá, você mede para ver aquela circunferência lá, se ela está certa. Depois você vai com a carriola lá no bairro, no Concórdia, né? No Concórdia. Isso, você pode, só que o meu projeto é caro. O meu projeto é caro. Se eu não lembrar, eu coloco o vídeo do YouTube para assistir lá, para aquilo que o Valmir falou. Você vai ver que é só passar em Bauru que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas se a gente conseguir, a gente pega essa informação aí na Samara aí, para saber como é que é. Qual é a empresa terceirizada, né? Precisa saber qual é a empresa que foi contratada lá para os lados do Concórdia. Onde é que fica o Concórdia lá, você que mora nessa... O Concórdia é ali para os lados do... Lembra a antiga Parmalat? Ali é a região do... Isso, Moarama, aí você vai subindo aquela avenida. A Paulette, nossa querida Paulette. Isso, Paulette pronto, é mais... Exatamente. Então subindo ali é o Moarama, indo para cima ali já começa Concórdia. Para a esquerda, Hilda Mandarino. Nossa, é bem longe de onde você mora, das 800 mil casas. Não, lá, mas né? eu tenho casa ali. Você tem? Tenho casa ali. Tem alguma coisa estranha, hein? Lugar bom, pessoal bom, gente boa. Está declarado no imposto de renda? Não, o nego vai tomar você lá. Hein? Eu tenho um texto aqui antes da gente entrar no assunto. Bom dia. 3 meses que estou esperando chegar um remédio pelo alto custo para tratamento. Eu nem comecei o tratamento e já vou ter que renovar a receita sem ter chegado o remédio, que se chama acetrinina 25 mg. O problema maior é que eu não acho nas farmácias para comprar. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Meu Deus do céu. Tá faltando alto muito custo, remédio, né? Alto custo vem do governo do estado. É complicado. Esse não é um remédio que já... Acetritina. Há 1 ou 2 meses atrás já vinha anunciando já que ia faltar esse remédio aí, se eu não me engano. Então tá complicado. Aqui. Se puder voltar e tiver uma substituição, seria interessante. Para a gente fechar, e não é bem fechar, é o último assunto de hoje, mas é aquele assunto, nós já temos informações de paralisação aqui na Marechal Rondon, de caminhões que estão parando aqui na Marechal Rondon, é o velho assunto, né, da polêmica em torno das eleições. E nós tivemos algumas manifestações ontem e hoje também, né, que chegaram para a gente sobre essa situação toda, de urnas, de novo governo. Então a gente vai começar aqui com, né, aquilo que os ouvintes mandaram para a gente. Primeiro aqui falando um protesto que deveria ter sido feito antes das candidaturas. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Quarto Poder. Eu acho o seguinte, tá? Tenho o direito de protestar, tenho o direito de protestar. Mas eu acho o seguinte, deviam ter feito todo esse protesto, antes da candidatura do PT. Ele não pode ser candidato, pronto e acabou. Deviam ter feito isso antes. Aí fez a candidatura, foi o primeiro turno, foi pro segundo turno. Então eu acredito que esse protesto teria que ser feito antes. É a minha opinião, né? Nada contra quem protesta, só não temos o direito de impedir alguém de ir e vir, né? Mas, afinal de contas, estamos numa democracia, né? Apesar que nem tudo podemos falar. Bom dia para vocês, bom trabalho. Um bom dia para a senhora também, muito obrigado. Dizia os antigos, Carlos Alberto vai me ajudar aí, pelo menos meu pai falava que o mal a gente corta pela raiz, não é? Acho que caldo de galinha e... como é que fala? É caldo de galinha e... tem um outro negócio que fala aí, não faz mal para ninguém. Não. Canja? Preocupação. Tá parecendo o Chapolin, lembra? O Chapolin falando aquelas frases. Canja, não é? Cautela e caldo de galinha, é verdade. Não faz mal para ninguém. Eu também partilho da opinião dessa nossa ouvinte. Eu acho que demorou-se demais para se tomar uma decisão. Né? O Thiago está dizendo que agora o leite já derramou. Felizmente. Não, estou só retratando. Eu não sei também. Aqui tem um outro ouvinte que colocou aqui pra gente que o protesto tinha que ter sido feito antes da eleição. É mais ou menos o mesmo pensamento. Vamos ouvir. Boa tarde, pessoal do Quarto Poder. A minha opinião sobre essas manifestações, as pessoas deviam ter se manifestado antes do Lula se candidatar, que esse é o caso, né? Estão falando que não poderia se eleger por causa da ficha suja dele, mas deveriam ter feito isso antes. Agora, tudo que estão fazendo só vai nos prejudicar, porque o país não consegue se movimentar. Eu acho que são visões interessantes, como eu disse ontem, cada um tem uma visão sobre essa situação que nós estamos vivendo agora, e esses dois amigos falaram, né, abordaram um aspecto muito importante. Ninguém aqui, as autoridades estão dizendo que
as paralisações, perdão, as manifestações, elas são legítimas, que podem acontecer e as pessoas têm direito realmente de protestar, mas eu acho que se tivesse feito isso antes, com um pouco de antecedência, a gente poderia não chegar à situação que nós estamos chegando agora. Acho que assim, era a fé, né, talvez, a crença de que o lado que está manifestando seria o vitorioso, era tão certo, né, que imaginou que não precisaria fazer isso. Né? Talvez não se imaginasse. Até mesmo pela forma que se manifestavam, que iriam votar, né, as pessoas de direita, que iam pegar o caminho, né, que votar no Bolsonaro e tal. Era tão grande as pessoas se manifestando, enquetes na internet, enquetes particulares e Facebook, sempre davam, né, que o Bolsonaro estava na frente e tal, então acho que não vira essa necessidade. Ninguém se preocupou, talvez. Exatamente. Aí, de repente, se depararam com isso e falaram, como assim? É complicado. Você tem mais um aí, né, Gilberto? O assunto é ficha suja, vamos ouvir. Bom dia, Fecá. Sobre as manifestações, eu acho que é uma lei, né? Eu acho que quem tem ficha suja não tinha que se candidatar. É lei. Eu acho que tudo que está acontecendo com a população, essas manifestações, é porque desde lá não cumpre. Desde que vem a lei não está cumprindo. Desde que colocaram a lei não cumpre. É a minha opinião, é a Rosana de Araçatuba. Ô, Rosana, obrigado pela sua opinião, ela é muito válida, mas vamos lembrar, né, que a mesma lei que eles colocaram da ficha suja, eles mudaram depois, né, e descondenaram o condenado, né? Exatamente. Então o presidente que foi condenado foi descondenado, né, ou seja, ele deixou de ser ficha suja segundo o Tribunal Superior. Desculpa, eu entendi tua expressão, mas ela cria uma duplicidade, ele não foi descondenado, foi retardado a situação, os processos continuam, vai responder ainda. Claro que eles vão tentar lutar com isso para que isso que isso acabe, né, com o tempo e tal, mas ele não foi inocentado de nada. Não, ele não foi inocentado, ele foi descondenado por quê? Porque o processo voltou a estaca zero. E existem dois problemas aí agora. Um deles caducou. 5 anos já foi, prescreveu. 2, ele já tem mais de 75 anos, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. Então, todo o processo que foi feito, que você falou tanto do Sérgio Moro, que é o juiz federal de primeira instância, o Sérgio Moro, se eu não me engano, a condenação era em torno de 9 anos, alguma coisa. No Tribunal Regional Federal, acho que é a 2ª região, não me lembro qual é, lá no Rio Grande do Sul, os juízes aumentaram a pena. Então, ele foi condenado em primeira e segunda instância, por isso que era ficha suja, que é o candidato, a pessoa condenada em segunda instância, ela se torna ficha suja e, consequentemente, inelegível. O que é que o Supremo fez? Ele anulou as decisões. Ele disse o seguinte, que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência, que o processo tinha que ser em Brasília. Na verdade é que as pessoas dizem aí, os entendidos, o CEP estava errado. O endereço, quer dizer, eu não consigo entender essas coisas, mas foi esse o argumento usado pela Justiça da última instância. Esse é o fato, né? Com certeza. Esse é o fato. Esse é o fato. Né? Então, quer dizer, se tivesse sido mantida a decisão da Justiça de segunda instância, ele não poderia ser candidato. Tanto é que ele não foi candidato. Em 2018 entrou o Fernando Haddad. Né? Agora, depois de 5 anos, ele foi então, o processo foi anulado, voltou a estaca zero, aquela conversa toda que nós já sabemos e fica essa situação. Né? É complicado, né? Então a gente está aqui retratando um assunto, por quê? Porque a gente está recebendo informação, pessoas estão perguntando, vocês sabem se os caminhoneiros vão parar essa noite? O Vanderlei está perguntando aqui pra gente. O Júlio Souza diz, a Rondon já está parada. Né? A gente não tem aqui muitas informações ainda, né? Evidentemente. Tem vídeo aí, Leandro? Vamos colocar um vídeo aqui do que está acontecendo já. Olha, manifestantes bloqueiam Rondon, já tem informação chegando aqui, né, em Birigui. É aqui em Birigui, né? A gente já tem aí, o Leandro vai colocar a foto pra gente, o pessoal já está com dificuldades de passar pela rodovia Marechal Rondon aqui em Birigui. Manifestantes estão usando caminhões e tratores para bloquear a rodovia Marechal Rondon. Isso começou a circular nas redes sociais ontem, essa informação, e aqui na região Birigui foi o principal ponto de manifestação
manifestações lá no começo do mês, né? Logo depois, dia ou dois da eleição, aqui entre a Nelson Calixto e a Cândido Sabione, que é aqui pertinho de nós, a continuação do Euclides Miragaia. Parece que aqui vai ser de novo o ponto central das manifestações, pelo menos as imagens já estão mostrando isso pra gente e as informações já começam a chegar aqui, né? A Polícia Rodoviária ainda não se manifestou sobre a paralisação, a concessionária que administra a estrada também confirmou que recebeu informação sobre o início de manifestação, né, na rodovia aqui bem pertinho de nós. Estamos bem pertinho da manifestação e as pessoas já começam a postar nas redes sociais, né? Os manifestantes... Não, desculpa, pode falar. Os manifestantes, olha aí, agora a gente já tem as imagens, né? Para você que está acompanhando o nosso Quarto Poder com imagens, estas são imagens gravadas agora há pouco na Marechal Rondon, em Birigui. É praticamente o mesmo lugar onde eu não consegui passar no dia 1º, né? Olha lá, a gente está vendo aí. Eles estão se concentrando muito próximo ao trevo da Nelson Calixto. Para quem está aqui em Birigui, é muito próximo do trevo da Nelson Calixto, né? Bem pertinho aí, entre aqui o trevo de acesso a Bilac, né? A rodovia Gabriel Melhado, e esse trevo da rodovia que vai para o Baguaçu, para Clementina, é muito próximo. Os caminhões já estão fazendo parada. Olha, já tem caminhão atravessado na pista, bloqueando a pista no sentido interior capital. E uma grande fila já está formada no sentido contrário, capital interior, também pista bloqueada da Marechal Rondon. Nós tínhamos informação ontem, pelo menos eu tinha, as redes sociais circulando, de uma paralisação geral de caminhoneiros a partir de hoje. Não sei se vocês têm a mesma informação. Eu tenho as informações, porém não são oficiais, né? O que a gente tem é muita informação acontecendo, algumas são fiáveis, outras não, mas enfim, inclusive que caminhoneiros iam ficar em casa. Que eu até falei, cara, era a melhor coisa, porque o cara fica na casa dele, não fica passando essa necessidade na estrada, né? E o caminhoneiro, ele parar o caminhão, desligou, acabou. Não interessa se ele está na casa dele, se está na estrada, o impacto vai ser o mesmo, né, da economia, e vai ser ouvido. Não adianta que alguém ficar nervoso, não adianta, o protesto vai ser ouvido. E essa situação que está acontecendo hoje já vem agregado uma resposta de especulações, que são especulações normais, né, devido ao histórico do Brasil, ao nosso comportamento cultural, mas já vem a resposta sobre... A gente achava que com a Copa do Mundo isso se acalmaria, ia dispersar os objetivos, as manifestações, etc. No entanto, está aí, ó. Parece que ninguém vai ficar em casa para assistir a Copa do Mundo, não. Vai sim se manifestar. É aquilo que eu disse ontem, né? A gente vê isso tudo com muita penúria, com muita tristeza, né? Porque a gente vê uma situação de uma nação, né, refém aí, ou pelo menos parte de uma nação refém, né, de uma situação que não se resolve, que vai se arrastando, e a gente não sabe até quando, o que vai acontecer, o que não vai. E essa incerteza preocupa não só o Brasil, preocupa também o mundo, porque quer queira, quer não, a nossa pátria é o pulmão desse mundo. Então, a realidade dos fatos, nós não sabemos lá fora essa repercussão. É que realmente a coisa realmente não está boa e a gente não vê com bons olhos um final feliz. Não sei o que pode acontecer. A repercussão, até para pegar um gancho, às vezes a pessoa pega uma notícia de Portugal. Gente, o principal canal de Portugal é SIC, é da Rede Globo. Tá bom? É da Rede Globo. Isso é fato. Eu já morei em Portugal. Então, assim, só é diluído lá em Portugal as informações que a Rede Globo quer, tá bem? Aí você vê canais mais tímidos, menos expressivos, tentando passar a situação mais imparcialmente, mas é sempre atacando o lado que não é interessante, que todos nós sabemos o histórico, independente de quem é de esquerda ou direita, existe um histórico, existe fatos na situação. Eu quero só dizer uma coisa para você que nos acompanha. Nós trouxemos a informação aqui, nós somos até criticados, dizendo que nós estávamos dando lado a protestos antidemocráticos. Não é isso, nós trouxemos um fato jornalístico que não pode ser ignorado, né? A gente tem que ser muito honesto. Desde o dia 1º, a eleição foi no dia 30, desde o dia 1º a gente tem manifestações que primeiro foram nas estradas, depois foram para frente dos quartéis, né? E isso é em tudo quanto é lugar do país, não é só aqui não,
né? Agora a gente parece que vai ter de novo dos caminhoneiros. A gente está falando sobre algo que está acontecendo. Ninguém aqui está dizendo se está certo, se não está, se deve, se não deve, se é democrático, se é... Nós estamos falando de um fato jornalístico. O que a gente está percebendo? A gente está percebendo que parte da mídia, eu ainda não sei o motivo, ignora como se o fato não estivesse acontecendo. Eu estou falando de fato. A imprensa trabalha com fato. A imprensa só trabalha com fato. Eu vi um comentário aqui de uma pessoa dizendo, mas vocês, o pessoal aqui da imprensa, olha, a pessoa diz assim, a mídia que é citada só está dando troco, era mal falada e rejeitada, por que falar agora? Aceitar também faz parte da democracia. Quer dizer, a mídia, ela não tem essa história que se alguém falou bem, falou mal, ela está dando troco. A mídia não pode dar troco, a mídia tem que noticiar o fato. E tentam, na verdade, o que todo mundo quer, né, do outro lado... é que, de repente, o brasileiro em geral, né, não é só de esquerda e de direita, eu gostaria sempre de colocar essa posição, porque eu estou falando mesmo de nós brasileiros. Porque, no final das contas, gente, quem vai pagar as contas de tudo isso somos nós. Então, assim, o que querem é que, do nada, o brasileiro ignore qualquer ato de corrupção, qualquer ato de infidelidade do governo pro povo, que esqueça tudo, não roube minha caneta, deixa aqui, por favor, e simplesmente a gente comece a falar do dia pra noite, como se a gente nunca tivesse sofrido na mão do governo, que ia... tá tudo bem, Gilberto? Tá tudo bem, no ar, né? Que não existe coisas ruins no Brasil. Podem confiar na gente. O que está dizendo é isso aí. E não tem como isso acontecer, cara, devido ao histórico. É a mesma coisa de você chegar num campo. Eu dou vários exemplos, vou dar um curtinho aqui, o Alceu que aguarde mais um minuto. Ó, você tá no campo de futebol, pega seu time A e time B. Aí você tá no campo, o time A tem a maioria se manifestando que tá ali dentro. Se tem lá fora, não sei, mas que tá se manifestando. A minoria, o time B. De repente o juiz pega e fala, vamos votar. Desce lá, o time A, time B... faz a votação, daqui a pouco sobe todo mundo para a arquibancada, o juiz pega e fala assim, bom, gente, o time B ganhou. Ué, mas aqui a maioria é o time A? Como assim ganhou? Então, olha só, eu não estou dizendo que está certo, mas estou dizendo a dúvida que acontece na cabeça do brasileiro. Aí o povo pega, o time A pega e fala assim, ô juiz, tudo bem então, mas a gente queria ver como é que foi contado esses votos aí. Não pode. Não, só explica pra gente aí, a gente cala a boca e segue a vida. Não pode. Não tem como uma coisa dar certo assim. O que a gente percebe. Tem como. O que a gente percebe. Não vem me dizer que está errado. Há uma parte da população que, pelo menos, está tomando uma posição dizendo assim: não vamos aceitar essa situação. Estou dizendo o que a gente consegue perceber, tá? Então trouxemos o fato, noticiamos, fizemos a nossa parte, vamos continuar prestando o serviço. E cá para nós, torço muito. Oro a Deus para que essa situação se resolva de um jeito ou de outro. Mas as autoridades do país, e agora eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, não pode só ficar bloqueio aqui, taxa ali, não, senta para conversar, vai, explica para a população, conversa, olha, tá aqui a tal da urna, não sei como é que chama. Exatamente. Lá, não sei o que, o software, placa-mãe, o software, sei lá o que é, examina, resolve isso, Acaba gente. Porque todas as eleições vão ser desse jeito. Senão daqui não pra existe. frente... O que aconteceu no Brasil, o Brasil mudou. Não adianta, não vai mais ter aquela paz. Não vai acontecer isso de novo, gente. O Brasil mudou. A cabeça do brasileiro mudou. E isso aí, enquanto não for resolvido, todas as eleições vai ser desse impacto aí. A gente vai continuar acompanhando. 991330852. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical FM. 18 99133 0852.